Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Costure Comigo aqui no canal, eu espero muito que vocês gostem e como vocês puderam ver no título do vídeo, eu tô super animada para fazer esse vídeo porque vocês me pediram muito, que é ensinando a fazer essa necessaire aqui. Vocês realmente amaram em um vídeo de vlog que eu mostrei que eu tinha feito e eu tô aqui para mostrar para vocês. Ela tem essa carinha bem retrô, bem antiga, parece aquelas bolsinhas antigas, sabe, bonitinhas. E realmente ela fica uma graça, eu amei. Eu fiz essa e fiz algumas também pra dar pra minha sogra de Dia das Mães. E agora eu vou fazer outra pra mostrar pra vocês e também pra dar pra minha mãe, porque ela pediu uma pra ela. E são maravilhosas porque você pode guardar várias coisas, tanto usar como estojo, para guardar caneta, lápis, enfim, como pode usar para guardar cosméticos, gente, para guardar tudo, né? Qualquer coisa. E mudando os tamanhos, você consegue fazer de outros tamanhos, com o mesmo passo a passo. Hoje eu vou ensinar a fazer uma exatamente igual a essa, nesse tamanho. Mas aí, se você quiser ir brincando com os tamanhos de molde, para fazer uma maior, uma menor, fique à vontade. Eu ainda não fiz nenhuma de tamanho diferente, então não vou saber dizer para vocês as proporções para fazer certos tamanhos, mas testem aí que eu tenho certeza que vai ficar linda. Então vamos lá pro passo a passo? Aqui, gente, eu vou apresentar para vocês primeiro os materiais que a gente vai precisar para fazer necessaire, tá? Exatamente desse tamanho, é assim que eu vou mostrar. Aqui tá ela mais de pertinho para vocês verem. Ela é fofinha, tá? Então ela tem um enchimento e eu vou mostrar para vocês qual enchimento a gente vai usar. Tem babadinhos aqui, mas você pode fazer sem se você quiser. Tem viés aqui na parte de cima também. Coloquei um lacinho, você pode pôr do outro lado também. Eu não coloquei. E o meu metalacê, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas ele é só na vertical. Então, vamos lá, gente. Nós vamos precisar primeiro de uma fita de gorgurão. Deixa eu medir pra vocês. Essa aqui é de 1 centímetro, tá? De largura. Mas você pode usar uma de outro tamanho sem problema nenhum. A fita de gorgurão a gente vai usar pra fazer o lacinho da frente. Só isso. Vamos precisar também de um cursor de zíper. Esse aqui eu tô usando o número 5, tá? Tô usando esse dourado, que eu acho que fica mais bonitinho, mas pode usar o da sua preferência. Zíper, tô usando também esse que é de metro, que a gente corta. Também número 5, tá? Obviamente, pra dar certo aqui no cursor. E aqui, gente, de zíper eu tenho 35 centímetros, tá? Ele tem que ser um pouquinho maior que a nossa peça, então 35 centímetros já vai ser o bastante. Pra fazer o babado, que é esse daqui, eu vou usar uma renda pronta, tá? E eu vou usar essa rendinha aqui, ó, que é aquelas rendinhas de poliéster, sabe? Então, eu vou usar duas tirinhas dessa daqui, separadinhas, de 55 centímetros cada, tá? Então, 55 centímetros aqui e 55 centímetros aqui. Uma para cada lado da necessaire. E agora, vamos para os tecidos. Nós vamos precisar de duas faixinhas de 30 centímetros por 4 centímetros, tá? Então, ela tem 4 centímetros aqui e 30 centímetros aqui. Duas faixinhas dessa. Esse rosa poá, eu tô usando como tecido de forro, tá? Então, eu nem mostrei ela por dentro, né, gente? Agora que eu lembrei. Ó, aqui ela por dentro, eu fiz nesse tecido de forro. E a parte de fora no floral. Então, tudo que era detalhe, como o viés e o puxadorzinho aqui, eu usei com tecido de forro para contrastar com essa parte de fora. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque a necessaire que a gente vai fazer, ela é um pouquinho diferente. Normalmente, nós fazemos a necessaire box, né? Porque essa aqui, querendo ou não, é uma necessaire box. Nós fazemos a necessaire box com viés. Fica ou ele fica com acabamento com viés, para o forro ficar preso na peça, ou a gente faz um forro que ele fica solto na peça. Não vai ser o nosso caso. A gente vai fazer um forro que fica preso e ele fica todo embutido. Vocês estão vendo? Que não tem viés. É 100% só costurado. Então, quando a gente desvira, ele fica assim, ó, bem bonitinho por dentro. Tá vendo? E aqui embaixo, ele é fechado com uma costurinha mesmo, comum. Você pode tanto costurar com um ponto invisível na mão ou na máquina reta, assim como eu faço.
Mas vamos lá, só para vocês entenderem a questão do forro e da parte principal, para caso vocês queiram cortar em tecidos diferentes também. Então, essa parte do viés é essa parte aqui em cima, tá? Então, são essas duas tirinhas que vão fazer esses viés aqui de cima. Então, vão ser 2. Para esses puxadores aqui, nós vamos precisar de somente uma peça de 20 centímetros de largura por 8 centímetros de altura. Porém, ainda vai sobrar um pouquinho de tecido, tá? Mas pode cortar desse tamanho que vai dar certo. Para o forro, nós vamos precisar dele em 2 partes. Serão 2 partes de 17,5 de altura por 30 centímetros de largura, tá? Então, vão ser 2 partes de forro. E a parte principal, que no meu caso vai ser nesse floralzinho aqui, nós vamos precisar de 30 centímetros de largura por 35 centímetros de altura. E nós vamos fazer o metalacê nessa peça. Alguns chamam de metalacê, alguns chamam de matelacê, outros chamam de quiltar, de quilting, eu chamo de metalacê. Então, é isso que vocês provavelmente vão ouvir. Na verdade, são essas costuras que a gente faz na peça. E pro enchimento, nós usamos esse produto aqui, ó, que ela é uma manta acrílica que se compra em metro, tá? Ela é como aquele enchimento de almofada de manta acrílica, porém, ele é prensado e é vendido assim em metro. Vou mostrar aqui pra vocês a espessura, porque eu não sei dizer pra vocês qual é a numeração da espessura e tudo mais. Eu só fui na loja e vi um mais ou menos que eu achava que ia dar certo pra mim e foi o ideal. É bem baratinha essa manta, eu paguei R$8 o metro dela e ela tem 1,40 de largura, como um tecido comum. E, gente, dá pra usar pra várias coisas. Então, essas coisas fofinhas que a gente vê assim, sabe? Não são feitas com manta R1 ou R2, porque elas são... A manta R1 ou R2, ela é prensada. Inclusive, essas peças, gente, não se passa a ferro. Por quê? Se você passar a ferro, essa manta aqui, ela vai prensar e vai ficar igual uma manta R1. Então, essa peça eu fiz e ela não foi passada, tá? Pra ficar com esse arzinho fofinho. Pra quem ainda não me conhece, às vezes tá chegando no canal por esse vídeo, nós temos outros vídeos de costura por aqui, porém, vocês vão perceber que os meus vídeos de costura são bem longos. Eu prefiro fazer assim, longos, porque eu consigo explicar melhor pra vocês, do início ao fim, tentando deixar o mínimo de dúvida pra vocês. Mas claro, se ficarem dúvidas, podem perguntar aqui embaixo. Então, era isso. De materiais, vamos começar a peça. Eu vou começar marcando o metalacê aqui no meu tecido principal. A manta, eu corto um pouco maior do que a minha peça. Eu não meço nem nada, eu coloco o tecido em cima e corto ao redor, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó, tá vendo que ela tem uma margenzinha a mais? Eu gosto de deixar dessa forma. Pra fazer o metalacê igual ao meu, você vai virar e vai ficar com essa parte de 30 aqui em cima, de 35 na lateral. Vou tirar a manta pra gente marcar o metalacê pra ir lá na máquina costurar. Esse meu metalacê, ele é de 2 centímetros, tá? De largura entre um e o outro. Nós vamos fazer os riscos paralelos ao 35. Nós vamos fazer os riscos assim. Lembrando que o 30 tá aqui, tá? Nós vamos fazer os riscos assim, de 2 em 2 centímetros. Como eu faço? Eu começo marcando o meio pra fazer esse metalacê. Não começo pela lateral, porque assim a gente vai ter certinho o meio da peça. E o nosso laço no final vai ficar exatamente no meio da costura. Essa aqui é a costura do meio, tá? Então, vai ficar bem caprichadinho. Então, é só dobrar assim. Eu vou marcar no direito, no lado direito. Essa aqui é uma caneta que apaga com calor. E eu vou riscar aqui o primeiro risco, que é o do meio. Riscar, lembrando, na parte principal mesmo do tecido, por isso que eu tô usando uma caneta que apaga.
agora é só ir riscando de 2 em 2 centímetros até riscar a peça inteira. Se quiser fazer o metalacê quadradinho, de losango, enfim, fica a critério de vocês. Daí vocês vão fazer aqui nessa hora o desenho que vocês quiserem no tecido. Tem também na internet, e eu acho que até em lojas de armarinho, um calcador para fazer metalacê reto. Que você faz só o primeiro risco e depois ele tem a própria marcação no pé calcador. Eu não tenho, então eu vou no modo comum, riscando mesmo, mas você pode adquirir, que fica bem mais fácil. Prontinho, gente, já marquei tudo, ó, no meu tecido certinho. E eu vou pegar a manta, colocar meu tecido em cima, porque nós vamos passar as costuras. Então, nós vamos lá na máquina e passar a costura bem em cima, bem certinho de todos esses risquinhos aqui que a gente marcou. Mas antes disso, eu gosto de colocar um alfinete aqui nas 4 pontas do meu tecido, para ele ficar bem esticadinho. E quando vocês forem passar na máquina, vocês segurem, por exemplo, o meu calcador vai passar bem aqui no meio, vocês estão vendo? Eu vou segurar e abrir esse tecido. Fiz essa costura, puxo certinho, tá? O tecido tem que ficar bem esticadinho. Daí, seguro certinho, a costura tá aqui do lado já pronta, vamos pra próxima. Daí, a gente segura, estica e passa outra costura, tá? Tem que estar bem esticadinho o tecido pra ficar com aquele metalacê fofinho, mas que tá bem lisinho, sabe? Então, vou esticar aqui direitinho. Pronto. E pronto. Agora é só ir na máquina e passar o metalacê. Mas já vamos fazer várias coisas na máquina. E eu já vou explicar pra vocês. Primeira coisa, nós vamos pegar aquele pedacinho de tecido dos passadores, dos puxadorezinhos, e nós vamos fazer como se fosse um viés, tá? Ó, nós vamos dobrar aqui, isso tudo você vai fazer lá no ferro. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou lá no ferro depois, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem como se faz. Ó, a gente vai dobrar ao meio, vai vincar no ferro, tá? Depois a gente vai pegar essa ponta e chegar até no meio, vincar no ferro de novo. Depois, nós vamos pegar essa ponta e colocar no meio, também, do mesmo jeito. Vamos vincar de novo. E, com tudo vincado, assim, pra dentro, como um viés, nós vamos dobrar no meio. Aí, nós vamos passar de novo pra ficar bem bonitinha essa faixinha. E vamos passar uma costura, deixa eu colocar aqui um alfinete pra segurar. E ele vai ficar assim, tá? E nós vamos passar uma costura bem aqui no cantinho, bem aqui na bordinha, tá? Em toda a nossa faixinha. Assim, a gente daqui vai tirar os 2 puxadores, tá? Mas depois eu mostro pra vocês certinho. A gente vai fazer isso. E no viés, nós vamos também lá no ferro e nós vamos dobrar ele ao meio, avesso com avesso, tá? O direito vai ficar pra fora. Nós vamos dobrar ao meio e passar, só isso. Ele vai ficar assim, tá bom? Um ladinho aberto e um ladinho com a dobra. E, além disso, também já vamos fazer o babado aqui dessa rendinha. Mas aqui o babado da rendinha, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer lá na máquina.
agora nós vamos franzir aqui a nossa renda pra fazer o babado. Se vocês não quiserem, não precisa colocar esse babado, também vai ficar bem bonito. Mas eu vou ensinar pra vocês passo a passo, bem certinho. Pra gente franzir essa renda na máquina, o que que a gente vai precisar fazer? Aqui no meu comprimento do ponto reto, eu vou colocar no máximo possível, ó. O meu vai até o 4,5. No seu caso, se a sua máquina vai até o 5, o 6, coloca no máximo aí que você tiver na sua máquina. No meu caso, só até 4,5. E aqui, na tensão da linha, nós vamos colocar no máximo, que é o 9, no meu caso, tá? E vamos costurar bem aqui na bordinha. Prontinho, gente, já refilei a nossa peça. Ainda não tirei as marcações dos riscos, tá? Então, vocês não vão conseguir ver as marcações dos riscos aqui. Mas depois, para apagar esses riscos, eu não vou usar o ferro de passar. Lembrando vocês que se usar o ferro de passar, vai prensar a manta e ela não vai ficar assim, fofinha. Tá vendo que ele fica, ó, fica assim, ó. Então, eu vou usar o secador, tá? Vou passar o ar quente do secador aqui e já vai sumir tudo. Agora, nós vamos colocar o viés aqui nessa parte, o viés que a gente passou, bem bonitinho. Então, vou pegar os dois viés que estão aqui e vou colocar o meu direito pra cima da parte principal e vou colocar o meu viés com o lado da dobra, tá vendo o lado da dobra? Pra dentro, pra parte de dentro do meu tecido. Aqui vai ficar essa parte aberta, tá? Vou colocar ele aqui e vou colocar ele do outro lado da mesma forma, parte de dobra pra dentro. E vou alfinetar, tá? A gente vai fazer uma costura de segurança, como sempre. Quem já me conhece aqui sabe que eu sou apaixonada por costura de segurança, tô sempre usando, porque eu sinto que assim a minha peça fica mais certinha, mais bonitinha. Então, agora é só alfinetar tudo, ir lá na máquina e passar uma costura de segurança. Gente, não precisa ser de um pé de máquina, tá? Essa costura de segurança, essas costuras que eu sempre falo pra vocês, são com margens bem pequenas, na pontinha, assim, pode ser meio centímetro de costura, que já vai tá ótimo. Já alfinetei tudo aqui certinho, e agora eu vou passar lá na máquina, e as costuras de segurança que a gente for fazer agora, que vão ser várias, na verdade, nós vamos passar sempre do lado da manta lá na máquina. Ou seja, o tecido vai ficar pra baixo, nosso viés, e a manta vai ficar pra cima. Assim, a gente evita que esses tecidos que a gente for costurar, o zíper, eles corram, saiam do lugar. De franzir, às vezes, também pode acontecer. Então, a gente sempre costura, tudo que a gente for fazer sempre com manta de um lado, tecido de outro, a manta a gente sempre deixa pra cima, tá? Pra costurar. É uma dica que eu aprendi, assim como vocês, aqui no YouTube. E realmente é uma dica maravilhosa, que eu senti diferença sim, tá? Então, coloquem a manta pra cima e passem dos dois lados. Eu vou lá e já volto. Agora, nós vamos colocar o zíper, tá? Nessa parte aqui. Então, eu vou abrir o zíper em duas partes e eu vou colocar da seguinte forma, tá? Tá aqui a nossa costura de segurança. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu acabei não mostrando, ó. Tá vendo que tá bem na pontinha? Ó, tá vendo? Tá até torta. Não precisa ser uma costura reta, perfeita. É só pra segurar, porque assim a gente não fica com várias camadas com alfinete pra ter que ficar cuidando na hora de costurar. Assim a gente pode costurar mais tranquilo. Vou pegar o meu zíper, vou botar a cremalheira do meu zíper, que é essa parte de cima, pra baixo.
Então, a cremalheira vai ficar virada pra dentro, tá aqui a cremalheira. E eu vou colocar direito do meu zíper com direito da peça, tá? Aqui tá o avesso do meu zíper, a parte lisa. E aqui tá a parte do dente do zíper, da cremalheira. Então, eu vou virar a cremalheira pro tecido e vou colocar bem assim, tá? E vou alfinetar, assim como eu fiz o viés, vou alfinetar dos dois lados bem bonitinho. E a mesma coisa aqui do outro lado. E um truque que não é que eu inventei, mas que fazendo coisas com zíper eu fui percebendo que me dava trabalho, eu faço o seguinte: coloquei aqui um zíper, agora eu vou colocar o outro. Pra colocar o outro, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio, vocês estão vendo? Então, a outra parte que eu botei do zíper tá aqui. E vou juntar bem direitinho aqui, ó. Bem certinho. E vou colocar assim o zíper. Vou colocar aqui, em vez de colocar ele aberto, o segundo zíper, né? O segundo lado do zíper. E eu vou medir e colocar exatamente do mesmo tamanho, tá? Pra eles ficarem aqui do mesmo tamanho. Assim, na hora de passar o cursor, a chance de a peça não ficar torta na hora que a gente passar vai ser muito maior. Então, foi um truque que eu desenvolvi. Não vi ninguém fazendo até hoje. Pode ser que alguém faça, mas eu percebi que quando eu faço isso, fica bem perfeitinho na hora que a gente passa o cursor do zíper, tá? Então, eu vou colocar assim, porque vocês lembram? A gente cortou o zíper um pouquinho maior. Então, vai dar uma sobrinha do lado. Então, a gente cuida pra inclusive essa sobra do lado ficar do mesmo tamanho, pra facilitar a nossa vida no futuro. E agora eu vou repetir, vou lá fazer as costuras de segurança também do lado da manta de novo. Costura pronta aqui do nosso zíper também, a gente vai colocar agora o forro. Lembra que o nosso forro era em duas partes? Agora nós vamos colocar o forro de cada lado, assim como a gente fez com o viés e com o zíper, tá? A gente vai colocar direito com direito, aqui, ó, bem certinho. E do outro lado também da mesma forma, direito com direito. Prontinho. E aqui a gente vai alfinetar do mesmo jeito, porém eu já vou alfinetar do outro lado, porque esses alfinetes aqui, conforme eu vou costurando, eu já vou tirando. Então, vou colocar aqui. Vocês vão ver que vai dar um pouquinho de diferença no tamanho do forro e no tamanho da manta aqui dessa parte. Por quê? Porque a gente fez o metalacê, então ele enrugou, tá? Mas não tem problema ficar essa sobrinha aqui, tá tudo certo. Então, eu só vou ajeitar pra ficar bem retinho aqui com o meu viés daí, porque o meu viés tá bem retinho. Ficou certinho, agora eu vou colocar bem retinho aqui e vou alfinetar tudo. Prontinho. Forro já alfinetado e agora nós vamos na máquina, mas não vai ser uma costura de segurança. Agora vai ser a costura principal mesmo, tá? Então, nós vamos, ó, vocês vão botar a mão aqui, vocês vão sentir que, ó, a cremalheira do zíper tá aqui, tá vendo? Então, ó. Então, colocando a mão, eu consigo sentir a cremalheira do zíper aqui. Eu vou encaixar o meu calcador aqui, rente, tá? Na cremalheira e vou passar a costura aqui. Você pode usar um calcador para zíper, para chegar mais pertinho aqui, mas sempre tem que deixar uma bordinha, não pode encostar a agulha aqui na cremalheira. A agulha tem que ficar um pouquinho pro lado. Você pode fazer com o seu calcador comum mesmo, tá? Ou com o calcador de zíper. Com o calcador comum, só vai ficar com uma margenzinha maior, mas não tem problema nenhum também, tá? Então, é só colocar o calcador da sua máquina de costura aqui e costurar até o final. Vou fazer isso dos dois lados e mostro pra vocês.
Pronto, gente, passei as costuras aqui do lado, já tá tudo direitinho. E agora a gente vai abrir o forro e jogar ele pra trás. Assim, tá? E nós vamos lá agora passar uma costura de pesponto. Porém, esse pesponto, ele vai ser bem rente aqui desse tecido, ó. Tá vendo como vai ficar? Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Ó, ele vai ficar assim, o forro vai ficar aqui pra trás, mas vocês vão ver que tem uma resistência, porque tem uma dobrinha de manta aqui, ó. Tá vendo? Tem essa dobrinha aqui que vai ficar erguendo, tá vendo? Então, a gente precisa fazer uma costura pra baixar isso daqui e ficar bem rebatidinho. Então, a gente vai baixar o nosso forro, deixar ele bem rentezinho, assim, bem esticadinho. E o nosso viés não vai ficar pra cima, ele vai ficar pra baixo também, ó. Viés pra baixo, só vai ficar pra cima o nosso zíper. Então, vai ficar pra cima o zíper e pra baixo o viés e pra baixo o forro. A gente vai passar na máquina, assim. Vou até colocar um alfinete aqui pra ajudar. E nós vamos passar uma costura bem rente aqui no iniciozinho. Não é nessa parte aqui de fora, de baixo. É bem aqui em cima, tá? Bem pertinho aqui, de uns 2 milímetros, mais ou menos. Que vai ficar nessa daqui, ó. É essa costurinha aqui, ó. Tá vendo? E daí depois a gente vai fazer essa costura e colocar o babado. Mas primeiro a gente vai fazer essa. Prontinho, gente. Daí ele fica bem bonitinho, ó. Tá vendo? A costurinha aqui. E a parte de trás fica assim, ó. Tá? E vocês podem ver que agora ele assenta direitinho, viram? E chegou a hora de a gente colocar os nossos babados de renda. Vocês podem ver que essa renda, quando a gente passa lá e franze, fica muito franzidinho, porque ela é levinha, tá? É assim mesmo, não tem problema. Se precisar, a gente solta um pouquinho desse babado, que provavelmente vamos ter que fazer isso, porque ela franze bastante, tá? Então, ó, até pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? Tá pequeno, tem que ficar um pouquinho maior. Então, eu vou soltar um pouquinho esse babado, só ir puxando mesmo. E eu vou colocar esse babado aqui embaixo do viés. Tá vendo que tem um cantinho aqui solto? A gente vai colocar aqui embaixo. Já coloquei aqui o babadinho, tá vendo? Ó, já coloquei bem bonitinho e vai muito alfinete aqui nessa parte, tá? É assim mesmo, coloquem bastante pra ele ficar bem seguro e o babado não sair, tá? Ele ficou bem encaixadinho aqui embaixo, tá? Agora, a gente vai repetir isso do outro lado, vai colocar o outro babado aqui também e vai passar uma costura bem aí rente desse lado de cá. Tá? Pra vocês verem aqui, ó, uma costura bem aqui, tá vendo? Pronto, segunda costura pronta, já temos babado aqui, olha que graça que ficou, que lindinho, fica lindo demais. E agora nós vamos mexer com o forro, nós vamos virar a peça assim, ó, e eu vou juntar forro com forro, direito com direito do forro. Aqui, assim. Vou alfinetar para ele ficar todo bem retinho. Vou juntar ele bem bonitinho aqui o tecido. E nós vamos fazer uma costura aqui nessa parte de baixo, deixando uma parte sem costurar pra gente poder desvirar a peça depois. Então, a gente vai costurar daqui a aqui, tá? Uma costura reta. Mas a gente tem que deixar um espaço aqui no meio. E eu vou deixar um espaço, deixa eu ver, de mais ou menos, só pra vocês fazerem aí, de uns
14 centímetros. Não precisa ser exatamente no meio, é só pra vocês conseguirem fazer aí meio parecido, ó. 14 centímetros tem essa abertura aqui. Então, eu vou dar um retrocesso aqui no começo, vou costurar até aqui nessa marcação e vou dar retrocesso de novo. Tiro minha agulha e deixo aqui sem costurar. Chego aqui, dou um retrocesso e costuro até o final e dou retrocesso, tá? Aqui, nós vamos ficar com uma abertura, pra gente poder desvirar necessaire no final, tá? Então, eu vou lá na máquina e passar essa costura. Essa costura eu gosto de fazer com um pontinho bem fechadinho, tipo um 2,5, tá? Porque daí, não vai ter perigo de desmanchar depois essa costura. Acabei esquecendo de falar pra vocês, mas aqui nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina, tá? Então, eu vou colocar rente do meu calcador, essa parte aqui do tecido, aqui rente. Vai dar 0,75 se você tem uma máquina doméstica. Se for uma máquina industrial, vai dar meio centímetro mais ou menos. Já costurei, tá? Como vocês viram aí. E agora, eu vou marcar aqui onde depois eu vou precisar fazer a minha costura aqui embaixo. Então, estão vendo? Ó, eu abro aqui bem na costura, ó, na parte que eu costurei. E puxo. Aí, assim, fica dobradinho onde eu vou ter que costurar depois. Daí, assim, fica mais fácil depois pra vincar no ferro e passar minha costura de acabamento do forro. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. E pronto, daí ele fica assim, ó, tá? Agora, nós vamos virar isso aqui tudo. Ó, pra ficar assim. É assim mesmo, a parte da manta parece que tá maior, tá tudo certo. E agora, nós vamos virar aqui o lado do forro e vamos fechar. Por quê? Porque agora chegou a hora de a gente colocar o cursor do zíper. Pra gente colocar o cursor do zíper, o que que eu gosto de fazer? Eu vou fazer até mais de pertinho aqui pra vocês verem melhor. Eu vou cortar um pouco da cremalheira do meu zíper. Esse é o jeito mais fácil que eu encontrei pra poder colocar zíper desses de metro. Ó, essas sobrinhas de renda, às vezes, vai acontecer do seu também, tá? Não precisa ficar exatamente perfeito no 30, porque esse babado não precisa ficar perfeito, assim como eu faço nas outras peças. Esse babado pode ficar um pouco mais torcidinho de um lado, um pouco menos do outro, tá tudo certo, não vai ter problema. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pedacinho da cremalheira que tá à minha direita, no caso, vai ser aqui na esquerda de vocês, né? Então, eu vou cortar 3 dentinhos. Dessa forma aqui. E agora, eu vou encaixar aqui do meu lado esquerdo, lado direito de vocês. Coloquei meu zíper e agora, eu coloco o meu lado direito. E sempre que eu corto meu zíper aqui, eu queimo, tá? Com isqueiro na parte azul da chama. Porque quando eu for puxar esse zíper pra passar o meu cursor, vai acabar desfiando. E daí, gente, pode dar uma dor de cabeça. Ó, gente, o meu lado esquerdo, como vocês podem ver, já tá quase saindo da cremalheira, ó. E é assim mesmo. E agora eu vou colocar o meu lado direito, que daí ele encaixa
Bem mais fácil. Vou segurar aqui na parte do zíper e foi de primeira. Nem sempre vai, tá? Às vezes eu sofro. E, ó, eu vou passar inteiro pra fechar e vou tirar do outro lado. É isso mesmo. E agora, eu vou abrir de novo e a gente vai passar de novo. Pra deixar esse zíper aqui no meio. Ó, quase saindo o zíper de um lado, eu encaixo do outro. Seguro e puxo. Foi. Vamos ver se ficou certinho. Dá uma enganada, gente, porque o viés aqui não tá encontrando, tá? Eu tô achando que não tá bem encontrado. Eu vou abrir e vou colocar de novo. Dava pra fazer assim? Dava, não tem problema, mas... eu sou chata. Quer ver? Já vejo aqui. Eu vou arrumar aqui. É só cortar mais uns 3 dentinhos aqui. Vou fazer a mesma coisa de novo. Vamos ver se tá tudo ok. Agora sim, gente. Tá bem retinho. E você vai deixar o zíper assim, tá? No meio, esquece ele. E aqui, a partir desse momento, a gente pode se livrar dessas coisas que estão sobrando. Lembra da nossa, ó, do nosso forro que tá sobrando? Não tem problema. O forro pode deixar aqui. A gente vai cortar essa parte aqui de cima, que tá sobrando, tá? O forro não tem problema, não. Só pra não ficar atrapalhando a gente essas pontas aqui. Pronto, ó, gente, vai ficar desse jeito aqui. Cortada a nossa rebarba bem bonitinha, nós vamos pegar... lembra daquela faixinha que a gente fez tipo um viés pra fazer os puxadores? A gente vai usar ela agora. Eu vou cortar, tá vendo que ele é bem grande, né? Então, eu vou cortar aqui 6 centímetros, 2 vezes de 6 centímetros, porque eu vou colocar um puxador pra cada lado. Deixa eu marcar aqui. Seis centímetros e 6 centímetros. Cortamos os 2 puxadores e agora a gente vai dobrar no meio. Aqui. E colocar bem certinho aqui no meio, tá? Vou colocar um alfinete aqui, 2, e vou fazer o mesmo do outro lado. Tem gente que só coloca puxador de um lado da necessaire, né? Porque às vezes não vê necessidade, normalmente se coloca só pra fechar a necessaire. Mas eu gosto de pôr dos 2 lados, tá? E o que que eu vou fazer? Pra ficar bem direitinho, ó, vou colocar aqui no meio. A costura desse daqui tá pra esse lado. Então, a costura desse eu também vou colocar pra esse lado, tá? E vou alfinetar também. E vou lá na máquina fazer uma costura de segurança novamente, costurando só o puxador, tá? Vou fazer só uma costura de meio centímetro aqui para costurar o puxador. Puxadores devidamente colocados, tá? Com uma margenzinha de meio centímetro. Agora, a gente vai desvirar essa peça aqui. Porém, nós vamos, ó, quando a gente desvira, vira um tubinho, né? Da parte do forro. A gente vai tirar o forro aqui. A gente tira o forro pro lado e desvira ela inteirinha, tá vendo? Ó, daí ela vai ficar separada, as 2 partes vão separar.
Vão ficar assim, separadinhas. Agora é a hora que a gente precisa achar o meio dessa parte aqui, tá? Então, eu vou colocar tudo bem aqui alinhadinho, meu viés com meu viés, aqui, e vou puxar lá, ó. Puxei e achei o meio. Aqui, em vez de riscar, eu vou cortar mesmo. Aqui, normalmente, a gente faz assim, a gente corta um pique, que daí a gente vai achar sempre a metade aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou juntar o viés bem certinho, achei o meio, vou cortar. Isso a gente vai fazer só nessa parte branquinha aqui, tá? Nessa parte do forro não precisa, porque o nosso meio é a costura. E agora, nós vamos fechar as laterais. Pra fechar as laterais, a gente vai colocar assim, manta, forro por cima, tá vendo? Ó, vai ficar assim. E nós vamos colocar o meio do zíper lá no nosso pique que a gente acabou de fazer. Vou colocar um grampo. Agora, a gente também vai alinhar o forro. A gente vai pegar o nosso meio do forro, é a costura, né? Então, aqui é o meio do forro. Vou colocar o meio do forro lá no zíper. E vai estar tudo bem alinhado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Meio do zíper com o meio da parte branca. E meio do forro com o meio do zíper. Eu gosto de abrir a costura aqui do forro. Só que vocês lembram que o meu forro era um pouquinho maior? Agora, a gente estica aqui o forro por cima, ó, tá vendo que tá sobrando? Não sei se tá dando de vocês verem aí, ó. Tá sobrando aqui, eu tô sentindo. Eu vou soltar, mas eu vou manter tudo no mesmo lugar. Eu vou puxar pras laterais com o grampo. Ó, e vou fazer isso daqui. Agora sim. Agora eu prendo, porque eu sei que agora tá retinho. Agora, lá na costura, a gente vai tirar essa sobra de forro que ficou, tá? Que acontece mesmo, é por conta do nosso metalacê. Ó, tirei a sobra do forro, tá? Confere se tá meio com meio certinho, tá? Coloquei o clips. E daí, pra gente tirar essa sobra do forro, a gente vai costurar por esse lado de cá, tá? Mas, agora eu só vou colocar mais clips pra fechar toda a minha lateral aqui, e ela ficar bem alinhadinha. Sempre esticando o tecido, pra o que tiver de sobra nessa hora a gente vai tirar. Fazer a mesma coisa do outro lado. Estica bem. Aqui desse lado também. E agora, nós vamos lá na máquina costurar. Com o lado da manta pra cima. E nós vamos costurar com uma margem de um pé de máquina. Aqui eu não vou usar 1 centímetro, tá? Vou usar um pezinho de máquina. Vou colocar aqui rente meu pé de máquina e vou costurar toda essa lateral dos dois lados. Nossa costura tá prontinha, eu vou refilar essa sobra aqui, graças a Deus. Vou me livrar dessa sobra de forro que ficou, mas tudo bem se ficar no seu também. Na verdade, provavelmente, se você fizer um metalacê como o meu, vai acontecer. Vou cortar aqui do outro lado também. E agora aqui, nós vamos marcar as caixas de leite, tá? E pra fazer a necessaire
desse tamanho aqui, que ela é mais altinha, tá vendo? Aqui na lateral, ela é mais altinha. Eu vou fazer a caixa de leite de 5 por 5. A caixa de leite eu marco a partir dessa costura aqui da lateral que a gente fez agora, tá? Então, vou fazer aqui uma marcação. Essa régua aqui é muito boa pra isso, que ela já deixa mais ou menos pronto. Eu vou ter que pegar uma caneta comum, que essa aqui não vai dar certo. E eu vou fazer essa marcação nos 4 cantos. Essa manta é um pouquinho difícil de marcar, mas não tem problema. Agora é a parte boa, que é cortar isso tudo, cortar junto com o forro, tá, gente? Então, a gente vai cortar essas caixinhas de leite. Muito cuidado para não cortar demais. Vai indo devagar, segura bem certinho o forro embaixo. E corta. Ó, uma foi. E agora a gente vai cortar as 4. Cortadas aqui as caixas de leite, bem certinho. Olha a parte de trás do forro, cortado junto. Nós vamos começar a fechar. O que vai dar acabamento, aquele acabamento interno todo embutido, é essa parte agora que nós vamos fazer, tá? Antes de tudo, eu vou marcar o meio dessas minhas partes aqui, tá? Dessas laterais. Esse meio e esses meios aqui, tá? Eu vou usar a caneta pra marcar, pode fazer um pique também. Gente, não liguem o barulho do bairro, porque aqui no bairro tem muito cachorro. Se eu parar cada vez que o cachorro acuar, eu não termino esse vídeo hoje. Agora, nós vamos fechar. Então, vamos lá. Vou abrir aqui nas laterais. E vou colocar... Vou abrir bem, ó. Abrir bem direitinho. E vou colocar esse meu meio aqui, onde tem a renda, bem lá no meu risquinho, tá vendo? Aqui, ó. Coloquei. Esse forro, a gente vai puxar pra cima. Ó, assim. Não sei se deu pra vocês entenderem, ó. O forro tava aqui, a gente abriu aqui, né? E esse forro a gente vai puxar pra cá. Ó. É meio confuso. Eu, inclusive, demorei a aprender, mas vamos lá de novo. Ó, vou abrir aqui, vou juntar lá no meio, mas pra facilitar na hora de a gente juntar, porque ele vai ficar repuxando, ó, tá vendo? Vai ficar repuxando esse forro. Eu vou puxar o forro pra cima. Vou pegar aqui o meu forro, ó, e puxei pra cima, tá vendo? Ó, ele ficou aqui em cima. Vai ser mais fácil pra gente juntar, ó, eu já senti que já não tem mais resistência pra botar no meio. Então, eu vou colocar aqui, meio com meio. E vou colocar um clips aqui no meio. Agora, eu vou esticar bem bonitinho aqui essa lateral, pra ficar bem retinho, ó, ficou bem retinho. Vou colocar um clips no outro também. Eu vi vários vídeos, gente, explicando que eu queria que ficasse, assim, um acabamento bem bonito. E eu vi vários vídeos explicando como fazia esse tipo de acabamento. E demorei a aprender, viu, gente? Então, não se cobrem demais. Tudo bem se não conseguir de primeira. Vai devagarzinho, vê o meu vídeo de novo, vai mexendo na peça, vai tentando, que uma hora vai dar certo. Vou dar um piquezinho aqui no meio, só pra marcar o meio do forro também, tá? Que eu esqueci de marcar o meio do forro. Depois eu marco dos outros. E nós vamos agora, essa é a parte que a gente vai embutir o forro. A gente vai fechar a caixinha de leite com o forro aqui junto, tá? Por isso. Então, ó, nós vamos abrir esse clipe do meio. Vou abrir certinho aqui, do jeitinho que tava. E vou colocar o meu pique, que eu acabei de fazer do meio, aqui no meio. Ó, coloquei no meio, vou colocar o clipe de volta. E agora, a gente vai esticar o forro aqui em cima. E eu vou
Já colocando no clips aqui também. Ó, aqui. Perfeitinho. Agora aqui esse lado que vai ser um pouquinho mais difícil, porque tá repuxando, mas tá tudo certo. Ó. Vai com jeitinho e vai esticando, ó. Esticou. Fechou. Arruma aqui certinho. Só vou arrumar aqui certinho pra não ficar nenhum franzido. Agora, gente, que já tá tudo bem retinho, confere se tá retinho, ó. Aqui tá bem esticadinho, aqui também, né, que é o lado da manta. E agora a gente vai costurar, tá? Então, com um pé de máquina, de novo, vamos costurar daqui até o final, tá? Uma costurinha nesse caso, eu vou usar o pontinho pequenininho de 2,5 pra ficar bem juntinho. Essa costura não tem problema de ela chegar a esgaçar ou alguma coisa assim, só pra ficar com acabamento melhor. E depois eu fecho os outros cantos. E agora, com os 4 lados prontos, nossa peça tá praticamente pronta, vocês acreditam? Quer ver? Vou mostrar pra vocês. A gente vai usar essa abertura aqui do forro e vai vestir a peça aqui dentro, ó. Meio que desvirar aqui dentro do forro. Ó, desvirei aqui dentro do forro. E aqui, vocês já vão conseguir ver que graça que fica, né? Que tem uns fios aqui do tecido. Olha isso, gente. Vocês estão vendo? A parte interna, que coisinha mais lindinha que ficou. Aqui tá a nossa abertura, tá? Já vou aproveitar pra tirar umas linhas que ficaram por aqui, que eu tô vendo. E, ó, tudo bem embutidinho. Só tem que desvirar depois direitinho. Ó, mas bem embutidinho, bem bonitinho. E aqui a gente vai fechar depois, tá? Mas agora a gente vai abrir. Essa parte aqui, lembra que eu falei pra deixar o zíper no meio? Deixa no meio, que daí a gente abre por aqui a peça e desvira. Gente, vocês acreditam? Olha que coisa mais linda! Aí eu ajeito aqui os cantinhos bem com a unha, bem direitinho. Ó. Aqui. Os outros 2 cantinhos. Aqui também. Arrumo bem o cantinho. Os babados. Olha, gente, que coisinha mais lindinha. Opa! Que coisinha mais bonitinha. Agora eu vou tirar esses riscos, tá? Pra ficar bem certinho. E, ó, por dentro, como ela ficou. Deixa eu fechar aqui pra gente ver. Mas temos que terminar ainda, não tá 100% pronta. Ó. Aí, você vai organizando ela aqui, ó. Porque lembra, a gente não vai passar essa peça. Se você fizer com manta R1, pode passar, tá? Mas como a gente fez com essa manta acrílica, a gente não quer que ela... Eu não quero que ela perca esse gordinho dela, esse fofinho. Eu vou deixar ela assim. E olha, gente, que coisinha mais linda. Olha que graça. Ai, muito bonitinha, né? Aí, você também pode mudar o tamanho dela só mudando a caixinha de leite. Você pode fazer a caixinha de leite de 6, a caixinha de leite de 4, enfim. Daí, você pode ir brincando. Quanto menor o número da sua caixinha de leite, ou seja, se você fizer de 4, ela vai ficar mais baixa e mais larguinha. Quanto maior o número da caixinha de leite, se você fizer de 6, por exemplo, ela vai ficar mais alta e mais estreita, tá? Então, esse é o resultado com a caixinha de leite de 5 com esse tamanho, tá? Claro que se você também mudar o tamanho dos painéis ali de tecido, se você cortar outros tamanhos de tecido, vai mudar também. O tamanho dela vai depender de vários fatores, mas aqui tá o modelinho dela assim. Agora, a gente precisa colocar
O laço, vou tirar esses riscos já já, tá? A gente precisa colocar o laço e também precisamos fechar o nosso forro. Mas o nosso forro tá fácil de fechar, porque lembra que a gente deixou tudo marcadinho? Olha só, tá vincadinho já, ó. Eu vou amassar aqui minha manta pra baixo. E, ó, tá vincadinho já. Eu só abro aqui e já consigo fechar, tá vendo? Eu vou fechar aqui com alfinete. E eu, particularmente, fecho na máquina mesmo com pontinho reto, bem na pontinha. Mas, se você quiser, pode fazer num ponto invisível na mão, sem problema algum. Vai ficar perfeito, vai ficar até melhor, porque daí vai parecer que essa costura também tá embutida, tá? Mas eu não vou fazer dessa forma. Eu gosto de fazer lá no ponto reto na máquina mesmo, também fica bem sutil, não dá de ver uma costura de longe, assim. Só se você olhar bem mesmo que você vai conseguir ver essa costura. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na outra pra vocês como ela fica. Ó, é desvirando mesmo que vocês talvez vão... Ó, tá vendo? Tá ali a costurinha, ó. Deixa eu tentar focar melhor. Tá vendo, ó? Tá aqui a costura do forro. E eu costuro bem na pontinha, pra ficar bem bonitinho. E um pontinho bem pequenininho. No caso aqui também, tô usando o 2,5 pro pontinho ficar bem pequenininho e ficar bem delicado. Então, aqui é só fechar e passar lá na máquina ou costurar a mão. Já fechei aqui dentro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Uma costurinha bem na pontinha, bem pequenininha. Já tirei também as marcações, olha como ela fica mais bonita. Já tirei todas as marcações certinho. E agora a gente só precisa colocar o laço. A parte da frente da nécessaire é quando ela fechada, o nosso cursor tá do lado direito da peça, tá? Então, esse vai ser o lado da frente. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O lado da frente é esse, porque o cursor tá do lado direito, tá? Então, eu vou colocar o lacinho. O lacinho vocês podem aprender a fazer na... Tem vários videozinhos curtos aqui no YouTube mesmo, ensinando. E foi, inclusive, onde eu aprendi. Então, eu fiz bem pequenininho, de gorgurão. E vou colocar ele com essa linha aqui, que ela é 100% poliamida. Ela é uma linha que ela não arrebenta, tá? Ó, ela não arrebenta. Então, eu gosto muito de... Essas coisas que eu preciso colocar nas peças, eu gosto muito de usar essa linha, porque ela é bem mais forte. Então, é só vocês pedirem por uma linha 100% poliamida. Deixa eu ver aqui mais ou menos como eu coloquei a altura. Coloquei 3 centímetros abaixo. Vou vir aqui no meu risquinho do meio. Lembra que a gente ia ficar com o risquinho bem no meio? Tá aqui o bonitinho, ó. Vou até marcar aqui 3 centímetros. Porque eu sei que é aqui que eu preciso colocar o nosso laço. Vou tomar cuidado para não pegar a agulha aqui do outro lado, na parte de dentro da nécessaire, porque eu não quero que apareça. Eu quero que fique só o lado de fora. Então, aqui dentro, ó, para não pegar a agulha aqui e não aparecer a linha desse lado. Então, finalizamos mais uma peça por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No final do vídeo, eu vou colocar algumas imagens dela de perto, para caso vocês queiram ver os detalhes, tá? E é isso, gente. Muito feliz por ter conseguido ensinar para vocês. Eu queria muito ensinar, muita gente estava pedindo. Então, eu espero que vocês façam por aí, que vocês consigam fazer. A parte ali de embutir as caixas de leite, embutir o forro, é um pouquinho mais complicado, mas vai devagarinho que você vai conseguir, tenha paciência, porque assim como eu aprendi, vocês também vão conseguir. E eu acabei não comentando no vídeo, mas o tecido que eu usei para todas as nécessaires que eu fiz foi o tricoline comum, tá? Eu normalmente uso aqui o fio tinto, né, para fazer as peças de cama e de mesa, mas nesse caso aqui é tricoline comum, mas nada impede você de fazer de fio tinto, que com certeza vai ficar lindo também.
E a linha que eu usei, gente, é a linha Trilobal. Não tenho marca específica para indicar para vocês, é só vocês procurarem por linha Trilobal ou linha para máquina bordadeira. É aquela linha brilhosa, cetinada de bordadeira, sabe? Eu uso tanto na agulha como na minha bobina e não tem problema nenhum de usar. Ela arrebenta com facilidade, assim como a linha de poliéster comum que a gente utiliza. Mas nada te impede de usar a linha comum, tá? Vai ficar super bonito também, vai dar super certo e o metalacê vai ficar lindo da mesma forma, tá? Não deixe de fazer por não ter a linha ou não ter o tecido certo. Façam aí da forma que vocês quiserem. Eu tenho amado, gente, receber as ideias de vocês, de mais projetos. Estão todos anotados, tá? Devagarzinho, conforme eu for soltando, eu vou fazer todos eles. Mas continuem me dando dicas aqui nos comentários de novas peças que vocês querem. E normalmente o que as pessoas mais pedem é o que eu dou prioridade para fazer. A necessaire várias pessoas me pediram, então tô aqui entregando para vocês. E o que mais vocês quiserem, deixem aqui embaixo que eu vou amar saber e vou amar fazer com muito carinho para vocês, tá? Então é isso, gente. Um super beijo. Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um de vocês e tchau! Até o próximo!